cada um de vocês, que toda dureza de coração caia por terra em nome de Jesus, que vocês venham a entender o quão grande é o Senhor na nossa vida, quão grande tem sido os feitos do Senhor na vida de todos nós, na nossa família, amém? Em nome de Jesus. E o Senhor trouxe que eu precisava trazer para vocês sobre a transferência de unção e os dons de Deus sobre a nossa vida. Então, se você pode, né? Deixa eu pegar a minha aqui. Eu te convido a pegar a sua Bíblia, em nome de Jesus. Se você pode, se você não pode, depois vai ficar gravado, né? Para que você possa marcar os textos, né? E grifar na sua Bíblia. Ou se você tiver uma caneta e um papel, vai anotando, para que tudo que nós vamos receber nessa hora seja testificado na palavra. Amém? Tudo deve ser testificado na palavra. Nada é na emoção, nada é no que eu acho ou no que eu penso. É na palavra, tá bom? Para que você possa permitir que essa atmosfera da nuvem da glória de Deus já esteja sobre você. É a entrega. É o momento em que você se dedica a conhecer a palavra para receber tudo de Deus. Então, veja que essa parte sobre a unção e os dons é uma parte muito rica do Evangelho, né? Porque há muitos ensinos sobre isso, a transferência de unção, mas nós precisamos buscar a verdade no Evangelho, e é isso que nós vamos fazer hoje, tá bom? Então, aonde você vê isso? Entenda. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim para nós: Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Então, nós já começamos aqui com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu essa unção de Deus. Ele recebeu essa unção, essa chama viva, essa chama ardente que queimou dentro dele e queima dentro de todo aquele que carrega e recebe essa unção. E essa unção, ela deve permanecer viva, não só em nós. Ela deve permanecer viva em nós e crescente também em nós. Mas isso só é possível que ela continue crescendo em outros. Então, se ela é viva em você, se essa chama existe em você, se ela queima em você, para ela se manter viva, ela não pode ficar só com você. Ela deve ser compartilhada, ela deve ser impartida com outras pessoas. Só assim é possível que essa unção se mantenha viva, como pede as Escrituras. Olha só, ele diz: por isso, apóstolo Paulo dizendo: quero que você se lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. E ele continua dizendo: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então, essa unção, quando ela vem sobre você, entende? Quando ela vem sobre você, ela faz você ser cheia do poder e do amor de Deus. Entenda isso. E isso te torna mais prudente. E você passa a fazer aquilo que é o certo, aquilo que te afasta de tudo que desagrada a Deus. É isso que naturalmente acontece quando você é cheio da unção e do poder de Deus, porque não, com a unção vem o amor de Deus junto. Então você começa a temer mais a Deus. Você se preocupa mais em sempre dar bons testemunhos pelo seu estilo de viver, pelo seu estilo de se vestir, pela sua maneira de falar. Você começa a amar todos, sem distinção de classe social ou de cor. Você ama todos incondicionalmente. Isso significa que você está cheio da unção de Deus, porque a unção representa o poder e o amor de Deus sobre nós. Entende? Então, tudo isso é para testemunhar o que Deus pode fazer e o que ele está fazendo na sua vida e o que ele pode fazer na vida dos outros também. Então, o que é a unção? Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas perguntam. Então, antes de falar sobre a transferência, é importante entender o que é a unção. No Antigo Testamento, a unção era um ato físico. Reis eram ungidos, sacerdotes eram ungidos, profetas eram ungidos, o óleo
ali no Antigo Testamento, ele representava que uma pessoa estava sendo separada, que aquela pessoa estava sendo consagrada, que ela estava sendo capacitada por Deus, e assim nós vemos até os dias de hoje. A unção através do óleo é a confirmação da separação, da consagração, né? Da separação. Eu me separo, eu decido ser separada para o Senhor. Então o Senhor te separa quando ele sabe que o teu coração está disponível para o reino. Mas entenda uma coisa: o óleo nunca foi o poder e nunca será. O poder sempre foi do Espírito Santo. O óleo é um ato profético. A imposição de mãos é um ato profético. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem disse isso? Jesus disse isso. E aonde que tá? Tá lá em Lucas 4:18. Você tá com a sua Bíblia? Pega ela. Lucas 4:18 e tá escrito assim. A minha versão é NTLH, tá? E diz assim: Jesus disse, tá? O Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então, entenda uma coisa. Jesus, ele não foi ungido com óleo. Jesus não foi ungido com óleo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. A unção, que é o poder e o amor de Deus, veio sobre Jesus e o ungiu. É isso que a palavra diz. O Pai, Deus Pai, deu a Jesus essa unção por meio do Espírito Santo. Para quê? Se você não sabe, eu vou te explicar. Para anunciar as boas novas, é o que está dizendo a palavra, para anunciar o evangelho, para anunciar a verdade, para levar a liberdade de viver a verdade das Escrituras. E assim, quando você começa a viver a verdade do Evangelho, porque você conhece a palavra, você deixa de ser cego. A cegueira espiritual cai. Por isso que aqui diz que o Espírito escolheu Jesus para anunciar a liberdade aos presos. Não é presos de correntes natural, não é isso. É de cadeias mesmo, cadeias espirituais, de religiosidade vazia, de mentiras distorcidas através do evangelho. Essa é a liberdade que a unção faz na vida daquele que recebe. A unção, quando vem sobre você, quebra toda essa cegueira espiritual e você passa a enxergar a verdadeira liberdade que você tem na presença de Cristo. Então, pode ser que você se questione e venha assim a se perguntar: mas existe mesmo transferência de unção? A Bíblia mostra que Deus usa pessoas como instrumento para liberar algo espiritual sobre outras pessoas. Mas quem transfere é Deus, nunca será o homem. Que fique muito bem claro isso para que você saiba explicar isso para as pessoas. Nunca é o homem é um canal, o homem é uma ponte, o homem é uma ferramenta nas mãos de Deus. E nós vemos isso com Moisés e Josué. Em Deuteronômio 34, versículo 9, fala sobre isso. Ó, Deuteronômio. Vamos lá em Deuteronômio. Deuteronômio 34, 9. Estou procurando com vocês, para que vocês vejam na palavra, tá bom? 34, 9. Diz assim: Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Então, o que ele fez? Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Então, veja, Josué estava cheio do espírito de sabedoria, então. Por quê? Porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. E quem encheu Moisés? O próprio Deus. Moisés era cheio da unção de Deus, porque Deus o ungiu, Deus o escolheu, Deus o separou, Deus o consagrou no monte. Entende? Então, Moisés, sendo ungido, separado, escolhido de Deus, impartiu com Josué os dons. E o que significa isso? Para você entender. Porque você tem que entender antes de receber a unção.
Muitos querem a unção sem conhecer o porquê e para que serve. Para quê? O Senhor conhece o teu coração. Observa, não foi Moisés quem produziu a unção. Deus honrou aquele ato. E você precisa entender isso. Deus honrou aquele ato. Moisés liberou e desejou impartir. E Deus, em sua infinita misericórdia, permite que a unção, que o poder dele, o amor dele alcance todos os seus filhos, a fim de quê? A fim de que todos sejam transformados em caráter. Porque quando você é transformado em caráter, você passa a enxergar o verdadeiro sentido do amor de Deus, que é cuidar do povo, guiar o povo, dar direção a todos que precisam, dar o sustento, entende? A fé, fazer com que as pessoas aumentem a fé na presença de Deus. Tem outro exemplo, o exemplo que eu li no início de Paulo e Timóteo. Paulo lembra Timóteo do dom recebido mediante a imposição de mãos. Então, não foi Paulo quem criou o dom, foi Deus. Paulo lembra Timóteo, não esqueça de manter viva a chama, não esqueça de manter viva a unção que você recebeu. Mas a unção só pode se manter viva se nós continuarmos impartindo de geração em geração. Os apóstolos, em Atos capítulo 8, diz assim para nós. Atos capítulo 8, versículo 15, do 15 ao 17, diz assim, ó, para nós. João e Pedro, vai falar de João e Pedro. Quando os dois chegaram, oraram para que as pessoas de Samaria recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Então veja que Pedro e João puseram as mãos sobre o povo de Samaria e o Espírito Santo veio sobre eles. Então, o Espírito Santo vem novamente. Quem concede? O Espírito Santo. Não é nada sobre o homem. O homem é um instrumento. Entenda isso. Em Atos 19 também, um pouco mais para frente, do versículo 1 ao 6, testifica essa verdade. Quando diz assim para nós que Paulo novamente impõe as mãos, o Espírito vem. E o que acontece? Eu vou ler para vocês para testificar o Evangelho. Diz assim, que Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. E ali ele encontrou alguns cristãos, então ele perguntou aos cristãos assim, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Foi o que o apóstolo Paulo perguntou para aquele povo. E o povo respondeu: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Olha só, as pessoas nem sabiam que existia o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou o apóstolo Paulo. Grifa aí na sua Bíblia. Atos 19, perdão, Atos 19, do 1 ao 6, isso. E aí o povo respondeu assim para o apóstolo Paulo: nós recebemos o batismo de João Batista? E então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Olha como que isso é forte para você aprender. E também dizia ao povo de Israel que eles deveriam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. O povo deveria crer mais em Jesus do que em João Batista, porque João Batista veio para preparar o caminho e Jesus era o Messias. Então, depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Veja que, mais uma vez, Paulo não distribuiu poder próprio. Não era nada sobre o poder próprio dele. Ele foi instrumento nas mãos de Deus, assim como nós. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, porque toda honra e toda glória é de Deus. Amém? Atos 19, de 1 a 6. Eu estou lendo agora. Antes de Atos, foi Deuteronômio 34, versículo 9. Foi esse. Então, entende o seguinte: há um princípio muito importante para o seu conhecimento que o Senhor colocou no meu coração. A imposição de mãos
nunca obrigou Deus a agir. Nunca. Ela sempre foi um ato de fé. Ela une a fé de quem imparte com a fé de quem recebe. Quem decide é Deus. Ficou claro para você? A imposição de mãos é um ato de fé. Eu e qualquer pessoa que é cheio do Espírito Santo, cheio da unção, podemos, pelo ato de fé, impartir as mãos e desejar de todo o coração que tudo que está sobre a nossa vida flua na vida de outro. E o outro, crendo que fluirá na mesma intensidade, recebe, em nome de Jesus. Quem decide é Deus, toda a glória é dele. Cada um recebe na medida que busca, cada um recebe na proporção que o corpo suporta. Cada um recebe naquilo que gerou, no tamanho que está o seu odre, de acordo com a sua estrutura. Então, o que não é transferência de unção? O que não é transferência de unção? Hoje existem muitos exageros. E o discernimento espiritual nos faz entender quando esses exageros estão fora do contexto. Você precisa pedir ao Senhor discernimento espiritual, porque o próprio Espírito vai testificar para você o que não é impartição. O que não é impartição, transferência de unção. O seu corpo vai perceber, o seu espírito vai se incomodar quando não for o que vem de Deus. A Bíblia nos traz, em Atos 19, agora de 11 a 12, assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Ou seja, acontecia cura e libertação. Então, até os lenços usados por Paulo produziam milagres. Está testificando aqui. Mas o texto deixa claro no começo, muito claro, milagres extraordinários que Deus fazia pelas mãos de Paulo. Quem faz o milagre é Deus. O poder não estava no objeto, mas estava em Deus. Consegue entender? Quando nós geramos a nossa fé em Deus, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós podemos crer. Mas tudo é de Deus. É isso que nós precisamos entender. O poder de Deus e a fé ativam essa unção poderosa na vida de todos. E essa unção, ela se manifesta através desses dons de cura e muitos outros dons que Deus também nos concede. Entende? Então vocês vejam, é forte isso, né, irmã Débora? É muito forte, porque veja que a hora que o Senhor me pediu, porque o Senhor é assim, ele me chama de repente, né? Ele não me dá muito tempo. Você vê, hoje de manhã ele já falou que seria hoje. Então, eu falei, Senhor, desce o rolo, porque eu preciso que o teu povo entenda o quão é verdadeiro carregar a unção do Senhor, mas quanta responsabilidade isso também cabe a todos e sobre todos. Então, veja que o poder de Deus, então, em nós, ativa essa unção que se manifesta através dos dons. Então, primeiro nós precisamos da unção para que todos os outros dons sejam ativados em nós. Então, Deus transfere os dons? Deus transfere dons? Aqui nós precisamos diferenciar. A unção não é exatamente igual ao dom. São coisas relacionadas, mas diferentes. A unção, para você entender, é a capacitação do Espírito. É uma habilidade espiritual concedida pelo Espírito. O dom é ativado. Não se esqueça disso. O dom sem a unção é só uma habilidade comum. Você precisa ter a unção de Deus para que os dons sejam ativados de maneira poderosa e assim Deus consiga agir através da sua vida, para você ser ponte na vida de outras pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 12, diz isso. Pega a sua Bíblia para você grifar. Que fique bem claro o que eu acabei de ler em Atos 11. É Deus quem faz. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Mesmo as pessoas levando aqui os lenços e os aventais que ele usavam, sim, acontecia cura, acontecia milagres, acontecia libertação. Quando as pessoas levavam
os panos que o apóstolo Paulo usava para outros tocarem. Assim como a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Cristo. A fé, a unção, o poder de Deus alcança aquele que crê sem duvidar. Aquele que serve o reino de todo o coração, derramando tudo que pode diante do Senhor. Quanto mais você doa, mais o Senhor te usa. Quanto mais disponível você tá, mais o Senhor te enche. Essa é a verdade do Evangelho. Então veja que em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Por quê? Porque existem vários dons, e se você ler o capítulo 12 todinho, você vai entender todos os dons, a cada um, o Espírito de Deus direciona um dom. Mas é o mesmo Espírito. Quem distribui os dons não é o pastor, não é o apóstolo, não é o profeta. É o Espírito Santo por intermédio de Deus. É o Espírito Santo por meio de Deus, nosso Senhor. Quem dá a distribuição dos dons, quem dá os dons, a quem ele quer, aonde tem um coração disponível. A Bíblia diz que é o mesmo Espírito, que é um só. E que nós tenhamos esse conhecimento. Deus dá as instruções ao Espírito Santo a distribuir os dons sobre nós. A unção, sim, é o poder de Deus. É o poder e o amor de Deus. Os dois estão juntos. Porque nós vamos entender por que os dois estão juntos agora mais para frente, porque o Senhor me trouxe todas as revelações. Então você ainda pode continuar se perguntando, você ainda deve perguntar. Então, por que existe imposição de mãos? Então, você pode se perguntar. Davi nos ensina a perguntar. Em Salmos está nos ensinando muito que nós devemos questionar a Deus nas nossas dúvidas. Por que existe imposição de mãos se é Deus que age? Porque Deus escolheu usar pessoas. Deus escolheu usar pessoas. É um princípio de confirmação, de transmissão ministerial, de envio, de consagração. Deus escolheu usar pessoas para que os outros vejam que ele é Deus e que ele usa o improvável, que ele escolhe aquele que foi julgado, criticado, humilhado, excluído, porque ele é Deus. Aquele que foi mais excluído, mais julgado, mais deixado de lado, é aquele que Deus levanta para manifestar o poder através da vida dele, para testemunhar que Deus faz, que Deus continua curando, que Deus continua libertando, que Deus faz o que ele quer, porque nós somos instrumentos dele. Nós não temos controle de nada. Então entenda, Deus escolheu usar pessoas, mas nós não temos o controle disso. É Deus quem controla todas essas coisas. E o dia que você começar a usar de maneira errada, a presença de Deus sai de você. Escuta isso, é muito forte. Você vai receber uma unção poderosa hoje. Mas o dia que você começar a usar de maneira errada, querendo a glória para você, a coroa para você, Deus vai se afastar. E ali, então, você vai estar aberta ali para o reino das trevas atuar sobre você. Por isso existe tantos falsos profetas por aí. E você precisa ter muita responsabilidade diante de tudo que você vai receber hoje, em nome de Jesus. E às vezes tem pessoas que podem perguntar, assim como eu busquei conhecimento, há também a unção por herança? Porque a unção vem de Deus, mas tem unção por herança espiritual? Sim, tem unção por herança espiritual. A Bíblia mostra isso para nós. Elias e Eliseu. 2 Reis, capítulo 2. Pega a sua Bíblia e busca lá. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Diz assim para nós. Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Olha o pedido de Eliseu. Ousado. Nós precisamos ter um espírito ousado, corajoso, para querer tudo a serviço do reino, por amor a Jesus. Então,
Eliseu não pediu o Espírito Santo em dobro. Percebeu? Ele não pediu o Espírito Santo em dobro. Ele pediu para continuar a missão. Você tinha entendido esse pedido? Ele queria continuar a missão. Ele pediu para continuar o ministério. Ele pediu para receber a mesma capacitação dobrado. Ele queria servir da mesma maneira, continuar o mesmo ministério, só que com mais poder, mais unção, mais conhecimento, mais sabedoria. Você entende o que Deus está falando com você hoje? E Deus concedeu. Amém? Entendeu o que é unção por herança? Esse é um dos exemplos. Mas Moisés e Josué também foi um exemplo de unção por herança. Entende? Então, tem também, né, Moisés e os 70. Moisés e os 70. Deus toma do espírito que estava sobre Moisés. Vamos ler para não falar que sou eu que estou falando? Números 11. Números 11, versículo 16. 16 e 17. Que diz assim. Voltando um pouquinho no 14. Então, Moisés diz assim: eu sozinho não posso cuidar de todo esse serviço. Isso é demais para mim. Moisés está dizendo. E aí no 16, o Senhor Deus respondeu a Moisés: reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. De cantarabaxês. Nossa, o Espírito Santo está descendo o rolo. Meu Deus! Abra o teu coração, porque é grande o que o Senhor vai derramar sobre a tua vida. De novo, Deus disse: reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles. Recantarabás, para que os ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho? Ah, xerecantarabachês. Oh, Deus amado, como isso é forte. Oh, cantarabás. Esse é um grande exemplo de unção que a gente recebe por impartição de herança espiritual. Quando um ungido de Deus, um separado de Deus, escolhe uma liderança para que ele possa impartir daquilo que ele carrega, para continuar levando ali o seu legado, o ministério, a verdade do evangelho. Então Deus toma do espírito que estava sobre Moisés e coloca sobre os 70. Quem fez? Foi Moisés? Não foi? Não foi Moisés, foi Deus quem fez. A palavra é muito clara. Está escrito com todas as letras, foi Deus quem fez. Tirou uma porção de Moisés e distribuiu entre os 70. Entenda que o maior perigo em receber uma unção é que muitas pessoas querem receber a unção sem receber o caráter de Cristo. E não tem como. Nós precisamos entender que nós vamos representar o caráter de Cristo por onde nós caminharmos carregando essa unção. Por isso o Espírito Santo sai quando você deixa de refletir o caráter de Cristo. Quando você começa a usar a unção para envergonhar o nome de Jesus, o Espírito sai, ele se afasta. E ali você pode cair no engano como Sansão caiu, assim como Saul. Cuidado, nós precisamos ter muita responsabilidade para carregar a unção que o Senhor quer depositar sobre cada um de vocês. Muitos querem o poder, mas também não quer passar para o processo, porque o processo dói. Na medida do poder da unção que você recebe, você tem que estar pronto, você tem que estar preparado, porque também as guerras vão aumentar. E você tem que estar mais preparado, mais protegido, mais em oração. Em nome de Jesus. Muitos querem ter autoridade, mas não querem santidade, então não tem como. Não tem como você querer ter autoridade sem santidade. Não consegue. Então veja a ordem de Jesus. Jesus é o nosso maior modelo, é o nosso maior exemplo. Jesus veio primeiro a vida sobre ele, depois veio o poder.
Jesus primeiro viveu, depois ele recebeu o poder. Jesus recebeu o poder na hora do batismo. Foi na hora do batismo das águas que o poder de Deus veio sobre ele através do Espírito Santo. Então, até os 33 anos, Jesus viveu o processo. E aos 33 anos, e ali naquele tempo, Jesus foi batizado. Entende? É isso que vocês precisam entender. É isso que vocês precisam entender, que Jesus foi batizado, Jesus recebeu do Espírito ali, naquele tempo, na hora do batismo. E os dons não substituem o caráter. Os dons do Espírito nunca vai substituir o caráter. Está lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 diz assim para nós. Na verdade, eu quero que você anota 1 Coríntios 13 para você ler ele inteiro. Porque ele inteiro vai falar sobre o amor. Deixa eu ir lá nele só para ler o primeiro versículo, para vocês entenderem do que ele fala. Ele diz assim que eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse o amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como um barulho de um sino. Eu poderia ter os dons de anunciar as mensagens de Deus e todo o conhecimento e entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se eu não tivesse o amor, eu não seria nada. Então você leia com muito amor esse capítulo todo, porque aqui fala que você pode profetizar, você pode falar em línguas, você pode fazer milagres, você pode interpretar as orações em língua. Ainda assim, se você não viver em amor, nada adianta. Nada adianta aos olhos de Deus. Os dons revelam a graça de Deus sobre a tua vida. O fruto revela a transformação do espírito. Então, é possível alguém ser usado por Deus e ainda precisar amadurecer espiritualmente? Sim, é possível. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. Por isso, a maturidade cristã, ela é medida principalmente pelos frutos do Espírito e não apenas pelas manifestações de poder. Nós precisamos ter discernimento para isso. Deus pode usar qualquer um que ele quiser para manifestar o teu poder, mas o caráter, ele vem através da transformação do Espírito em você. Quando você se dá em verdade na presença de Deus e fala: Pai, me toma, eu sou tua, Senhor, faz o teu querer na minha vida. Não me deixe perder a tua presença, não me deixe sair da tua presença. Entende? É quando você se dispõe ali de todo o teu coração, servir ao Senhor e pedir maturidade espiritual para isso. Então, sim, é possível alguém ser usado por Deus e ainda precisar amadurecer espiritualmente mais. Entende? Deus não escolhe os capacitados. Ele escolhe os dispostos e disponíveis a servi-lo no reino, em espírito e em verdade. Então, não se preocupe se você conhece ou se você não conhece a palavra. Se preocupe com o teu caráter, em como está o teu coração para receber aquilo que Deus vai derramar sobre você agora. Porque é através do que você vai receber que a transformação começa. Que, como eu disse no começo, você começa a cuidar mais do teu estilo de vida, das tuas vestes, das palavras que saem da tua boca, daquilo que você faz. E como receber mais de Deus? A Bíblia aponta alguns caminhos. Como você faz para receber mais de Deus? Porque hoje você vai receber essa unção e daqui a um tempo você vai ver que cabe mais, que você quer mais. E tudo bem, e é assim mesmo. Por isso que diz que é de glória em glória. Porque hoje nós alargamos o nosso odre para receber essa porção, mas amanhã cabe mais e a gente quer mais, porque nós somos um povo sedento. Então, como que você faz para receber mais de Deus? Buscar a Deus em oração, viver em santidade. Deus sempre vai olhar tudo aquilo que você faz, porque Ele vê tudo e ouve tudo. Permanecer na palavra, em tudo que você vive. Desenvolver intimidade cada dia mais com o Espírito Santo, servir a todos com humildade, servir na tua igreja, servir no teu trabalho, servir na tua casa, onde você estiver. Estar disponível para ser usado por Deus aonde precisar. Entenda isso. Você precisa desejar sinceramente os dons espirituais
que está lá em 1 Coríntios 14:1, que foi o que eu li. Nós precisamos fazer tudo com amor. Não adianta nada você ter os dons, você ter a unção e não ter o amor. O Espírito sai. Quanto mais espaço você dá para o Espírito Santo, mais ele te molda, mais ele te capacita. Entenda que a verdadeira transferência da unção, ela não acontece quando alguém toca em nós. A verdadeira transferência acontece quando Deus encontra um coração disponível. E eu vivi isso poderosamente nessa conferência. Os profetas não precisavam encostar em mim, eles impunham as mãos de longe e a unção entrava, a unção me tomava, me derrubava no chão. Por quê? Porque eu desejava receber e quem estava liberando desejava de todo o coração impartir. A fé produz a unção e o poder de Deus. Deus conhece aquilo que você está buscando. Ele sabe o que você está gerando no seu secreto todos os dias na presença dele. A imposição de mãos é um princípio bíblico e ela pode ser um instrumento aonde Deus confirma, capacita ou envia alguém. Porque quando nós levantamos a mão, a nossa mente entende que nós estamos liberando algo de nós através de Deus. Nós somos ponte. Deus nos usa. Então, como ensina em 1 Coríntios 12:11, tá lá, abre sua Bíblia. 1 Coríntios, cadê aqui? Vamos lá, deixa eu abrir com vocês. 1 Coríntios 11:12, que diz assim, para nós, de novo, que é um só, o mesmo Espírito quem faz tudo. Ele que dá um dom diferente para mim, para você e para cada um de nós, conforme ele quer. É ele quem distribui os dons conforme a vontade dele e não a minha e a sua. Eu posso liberar tudo e você ter a vontade de receber tudo, mas o Espírito Santo vai te capacitar em te encher daquilo que ele sabe aonde você vai operar a serviço do reino. E também, como nós vimos lá em 2 Timóteo 1:6, os dons recebidos devem ser mantidos vivos e desenvolvidos. E como que a gente faz isso? Nós só desenvolvemos usando os dons, a unção. Como? Orando, impartindo com outros irmãos, falando da palavra, levando o evangelho. Não tem outro meio de manter a chama do avivamento acesa, a unção viva em nós e sobre os outros. Muitas pessoas correm atrás da unção de homens e isso está errado. Mas a maior necessidade da igreja é permanecer na presença de Deus. A unção ela pode ser percebida nas manifestações, porém ela é sustentada por uma vida de comunhão, por uma vida de obediência, por uma vida de santidade. O Senhor continua levantando homens, o Senhor continua levantando mulheres para impor as mãos, enviar, para também confirmar e encorajar. Então, se você deseja viver isso para o reino, a serviço do reino, eu te convido você a se entregar num todo, pedir para que Deus quebre da sua vida toda a fortaleza, toda a resistência, toda incredulidade, todo endurecimento de coração. Entenda uma coisa, o homem, ele levanta as mãos para impartir aquilo que Deus colocou sobre a vida dele, mas toda a glória pertence a Deus, porque toda autoridade, toda capacitação, todo dom pertence a ele, não pertence a nós. Ele nos empresta para que a gente possa agir no reino, trabalhar no reino, para salvar vidas, para resgatar almas para Jesus, para fazer o descrente crer naquilo, naquele sinal, naquela maravilha. Quando nós buscamos mais o doador, que é Deus, do que os dons que vêm dele, nós recebemos não apenas o poder para servir, mas também um coração transformado para glorificar Cristo. Amém? Glórias a Jesus. Você está preparado para receber tudo de Deus? Vocês estão preparados para receber tudo que Deus tem para colocar sobre a vida de vocês, capacitando vocês? Eu tenho certeza que o Senhor, ele trouxe no meu coração eu falo assim, ele desceu esse conhecimento de uma maneira simples, mas tão poderosa. Ele testificou tudo nas Escrituras, aquilo que muitos têm dúvida, aquilo que muitos sabiam, já tinham ouvido falar, mas não tinham testificado no Evangelho. Então, nessa hora eu te convido a você estender suas mãos, né, em sinal de quem recebe, a fechar os seus olhos,
a, a buscar no seu coração mesmo, no fundo do seu coração, tudo aquilo que você deseja viver verdadeiramente, né, na presença de Deus, tudo aquilo que você deseja viver em Cristo, a serviço do reino, que você busque mesmo no profundo do teu coração, que você acalme a sua mente agora para você receber verdadeiramente do Senhor tudo aquilo que Ele deseja trazer sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada, meu Deus, por essa hora. Eu desejo de todo o meu coração que o Senhor alcance todos, todos, todos. Pai Santo e Deus amado, olhando, Senhor, meu Deus, para cada uma das suas filhas e dos seus filhos que estão aqui nessa hora, Pai, que decidiram colocar o Senhor como prioridade, em primeiro lugar. Eu apresento, Senhor, meu Deus, a vida de cada um deles, Pai, que os meus olhos veem, que meu coração sente amor, Senhor Deus. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai, com temor, com reverência e com gratidão. Pai, nós reconhecemos que toda autoridade pertence ao Senhor, que toda unção precede do Senhor e que todo dom perfeito, Pai, vem das tuas mãos. Não é nada sobre mim, é tudo sobre o Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, toma o controle desse ambiente, que toda distração, que toda incredulidade, toda resistência sejam removidas agora. Agora, em nome de Jesus, prepara cada coração que está aqui nessa hora. Toque em cada coração, toque em cada mente, Senhor. Toca no profundo. Em nome de Jesus, prepara, Senhor, todos para receberem aquilo que o Senhor deseja derramar hoje sobre todos, porque eles não estão aqui por acaso, se eles estão aqui é porque o Senhor tocou, é porque o Senhor chamou, porque o Senhor fez ver que hoje, nesse horário tão repentino, haveria esse movimento, haveria esse momento, Pai. Nós declaramos que nós não confiamos na força humana, na capacidade de homens ou emoções, Senhor Deus, mas nós confiamos no Teu poder, no Teu amor, na Tua presença, Pai. É o Senhor que chama, é o Senhor que incapacita, é o Senhor que nos envia, Senhor. É o Senhor que distribui os dons conforme a tua vontade. Pai, que haja liberdade do teu Espírito Santo para agir agora sobre todos, que toda a vida seja alcançada, fortalecida e renovada e também transformada, Pai, em nome de Jesus. Eu já vejo pessoas, os seus filhos sendo tocados no profundo pela tua presença. Pai, se for da tua vontade, Senhor Deus, confirma chamados, desperta ministérios, ativa dons espirituais, reacende tudo aquilo que estava apagado sobre a vida de todos, Pai. Que toda a glória seja dada somente ao Senhor, Pai. Eu reconheço que a capa é sua, que a coroa é sua e que o cajado é teu, Senhor, meu Deus. Que ninguém sai daqui olhando para homem, mas que todos saiam daqui, Senhor Deus, maravilhados, Senhor, meu Deus, maravilhados com o Senhor por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, reconhecendo que Jesus Cristo continua vivo, que Jesus continua reinando e operando por meio do Espírito Santo que está sobre nós e em nós agora. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse momento inteiramente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, que a Tua vontade prevalecerá acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa hora, em nome de Jesus, te cantarabada chore cantarabaxês. Eu libero sobre todos que estão aqui agora nessa live, em nome de Jesus, toda a unção que está sobre a minha vida, toda a unção recebida por Deus nessa conferência agora, eu imparto com todos, eu libero toda a unção dos meus ossos agora, em nome de Jesus. Eu declaro que a unção do poder de Deus está descendo sobre você agora, em nome de Jesus. O poder de Deus que te capacita a realizar a obra de Deus com autoridade em milagres, cura, libertação e ousadia para pegar o evangelho. Recantarabadaxês, em nome de Jesus. Eu libero a unção profética sobre você agora, que te capacita a transmitir a mensagem inspirada por Deus. Recantarabachês, para edificar a igreja em profecia, em revelação e mais discernimento espiritual, Senhor Deus, em nome de Jesus. Recantarabadaxorecantarabachês. Eu libero a unção sacerdotal sobre você agora,
receba, em nome de Jesus, unção sacerdotal para que você se volte para a intimidade com Deus, em adoração, em santidade, em intercessão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero a unção evangelística sobre a tua vida, que te capacita a anunciar o evangelho de Cristo por onde você for e alcançar vidas, fazendo você crescer em amor, em paixão pelas almas. Em nome de Jesus, eu declaro que essa unção evangelística vai fazer você levar pessoas à conversão a Cristo. Recantarabada, choreaço, recantarabacês. Eu libero sobre você a unção pastoral agora, que te capacita a cuidar, a discipular o povo de Deus, ensinando a palavra sem distorção. Ricantarabacês, em nome de Jesus, eu declaro que você passará a ter mais cuidado, a mais cuidado com o povo de Deus. Eu declaro que você vai ter mais fome e sede de ensinar o evangelho e acompanhar espiritualmente todos aqueles que o Senhor direcionar para a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida agora mais unção, mais, Senhor Deus, mais sabedoria sobre todos. Que tantarabadaxês. Eu libero sobre você unção de sabedoria que te capacita a tomar decisões na presença de Deus, aconselhar na presença de Deus, julgar com discernimento. Recantarabachês, secantarabacê, cantaramachês. Que o Espírito Santo de Deus te conduza em sabedoria por onde você estiver e diante de tudo que você precisar administrar em nome de Jesus. Eu libero sobre você a unção do poder de Deus para cura. Recantarabaxeandarabachês. Eu declaro que você vai começar a orar pelos enfermos e eles começarão a ser curados pelo nome santo de Jesus Cristo. Eu declaro que você vai orar por curas da dor de cabeça ao câncer e pela autoridade do nome de Jesus. Todo demônio que representa a enfermidade vai sair pela autoridade do nome santo de Jesus e a cura será completa. Cura física, emocional e espiritual. Em nome de Jesus, eu libero sobre você a unção de libertação. Recantarabadaxerecantarabás. Toma posse da espada de fogo. Toma posse da espada de fogo, do escudo de fogo, das armaduras de fogo, de libertação que essa unção te capacita. Essa unção te capacita a enfrentar toda opressão maligna, todo principado, toda potestade, todo demônio. Em nome de Jesus, eu libero sobre você toda a unção para serviço no reino agora. Em nome de Jesus, toca, Senhor Deus. Toca no profundo, Pai. Mais, Senhor Deus, mais, Senhor. Anjos do Senhor, toca, derrama o óleo da unção. Em nome de Jesus, com poder e glória. Mais, Senhor Deus, mais serviço no reino. A unção para o serviço no reino. A unção. O teu coração vai começar a queimar com essa unção, para que você possa servir com mais hospitalidade, com mais misericórdia, administração, com mais socorro, com mais generosidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa unção para o serviço do reino te capacita mais, Senhor, em nome de Jesus. Eu ativo em vocês todos os dons do Espírito agora, em nome de Jesus, por todo o poder da unção que vocês receberam. Receba em nome de Jesus. Ativação de todos os dons do Espírito. Palavra de conhecimento eu ativo sobre a sua vida em nome de Jesus. Discernimento de espíritos eu ativo em você agora em nome de Jesus. O dom da fé, eu declaro que está sendo ativado agora sobre a tua vida em nome de Jesus. Dons de cura, operação de milagres, sinais e maravilhas. Mais, Senhor, mais sobre todos. Até não, Senhor Deus, o quanto couber. Mais, o quanto cada um suportar. Mais, Senhor Deus, mais dom de profecia, mais dons de variedade de línguas, mais dons de interpretação de línguas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais, Senhor Deus, mais. Toca, Espírito Santo, toca sobre todos. Coloca fogo, mais, Senhor, mais em nome de Jesus. Mais, recantarabada, cantarabaxês, mais, Senhor Deus, cabe mais um pouquinho. Recantarabada, chorerere, sorelere, cantarabaxês. Mais, Espírito Santo, toca. Abre o teu coração, abre a tua mente. Abre, se coloca à disposição do serviço do reino de Deus. Abre suas mãos, deseja receber mais, Senhor, mais. Tudo aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu imparto agora em nome de Jesus. Caramandaragabaxês. Toda a unção profética que eu recebi, abre o teu coração, isso é poderoso agora. Recantarabachês. Toda a unção profética que eu recebi do profeta David Gava na conferência Global Fire, sobre o avivamento, sinais e maravilhas, eu imparto com você agora.
Agora, em nome de Jesus, receba, receba. Você vai começar a orar pelas pessoas e vai começar a sair pó de ouro das mãos delas. Vai começar a brotar flores de cristais, de pedras preciosas. Recantarabadachorecantarabás. Eu imparto com você agora toda a unção de Elias que eu recebi através do apóstolo Joel Engel. Eu imparto agora sobre você. Em nome de Jesus, receba, receba mais, 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 em nome de Jesus, declaro pelo poder do nome de Jesus que as pessoas vão começar a receber nas mãos, nos braços, nas roupas, nos cabelos, a unção do pó de ouro, através dos sinais e maravilhas que Deus vai começar a operar quando você orar. Em nome de Jesus, receba, receba, Senhor Deus, eu libero tudo dos meus ossos, até o tutano, eu libero toda a unção, todo aquele que está disposto, Senhor Deus, com o coração aberto e disponível, que receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigado. Sejam cheios, cheios, cheios dessa unção agora. Em nome de Jesus. Ler que leantarabada chorecantarabás. Mais fogo, Senhor. Mais fogo. Rendangandarabadaches. Mais, Senhor. Mais que o fogo entre, que leve tudo aquilo que não é teu, que o fogo venha para purificar, que essa unção venha para alinhar, recantarabachês, que toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus, necantarabachês, que o caráter de Cristo venha transformar a todos que estão aqui agora, Pai, em nome de Jesus, é isso que eu peço, Pai, e é isso que eu declaro, impartindo, Senhor Deus, tudo que o Senhor me emprestou, porque nada é meu, tudo é teu, Senhor Deus, de todo o meu coração. Eu desejo que todos recebam, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é isso que eu oro e declaro. E selo, Senhor Deus, com o sangue do Cordeiro, de todo o meu coração. Recantarabachês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu peço que vocês olhem suas mãos, seus braços. Para vocês verem se tem pó de ouro, algum outro tipo de sinal. Focantarabachês, as minhas mãos estão cheias, ouro, cantarabachês, cheias de pó de ouro, cantarabadaxerere, cantarabachões. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Meu braço também nessa parte, assim, ó, o Espírito Santo me visita muito com pó de ouro. Quermandarabadaxê, se alguém tiver, pode escrever para testificar, amém? Glorificar o nome do Senhor. Decantarabachôs. É poderoso demais. Eu vou orar para a gente encerrar e depois a gente pode conversar, tá bom? Ah, que tabachor ne cantarabás. Oh, Deus amado, eu apresento ao Senhor cada um das suas filhas e filhos que o Senhor tem manifestado o teu poder, a tua glória. Aracabaxês, eu posso ver a tua presença sobre todos. Eu posso ver, Senhor Deus, a tua luz sobre todos que estão aqui nessa hora. Cada vida, Senhor Deus, cada coraçãozinho que está disposto a servir o teu reino com o teu poder, com a tua glória. Norquebandaxês. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Candabaxês, eu agradeço ao Senhor, Pai, por essa hora, por esse tempo, Recantarabaxês. Agradeço porque o Senhor é o nosso Pai, porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que nos protege durante a nossa caminhada nessa terra. Reconhecemos, Pai, que toda glória, que toda honra, que toda concessão dessas capacitações depende da vontade soberana do Teu Espírito Santo. Assim como nós vimos, Pai, na Tua palavra, em 1 Coríntios 12, é o mesmo Espírito que distribui os dons a cada um. É o Senhor quem faz, não depende de nós. Meu Deus, que a Sua vontade seja soberana na vida de cada um de nós e que o Senhor nos use, que o Senhor venha nos usar nos lugares aonde o Senhor quiser, aonde o Senhor determinar. Pai, nós queremos ser instrumentos em Suas mãos, Pai. Eu vejo aqui cada coração, Pai, sedento por Ti, cada coração, Pai, Te buscando, Pai, desejando Te sentir, desejando sentir o Teu toque no profundo. Pai, nós recebemos nessa hora, Senhor meu Deus, nós recebemos nessa hora, nessa live, Pai, o conhecimento da palavra que nos ensinou, Senhor, que a impartição de mãos é um ato de fé, é um ato bíblico de fé, Senhor, meu Deus, é um ato de fé, de consagração, de confirmação, Pai, mas a unção e os dons,
elas não são transferidos automaticamente, Pai, pela vontade de quem ministra, mas sim concedidos pelo Senhor, que é Deus e Pai, conforme os propósitos que o Senhor tem na vida de cada um que eu vejo aqui agora, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance a vida de cada um diante do propósito que cada um tem, Pai, no teu reino. Pai, nós te agradecemos por esse tempo onde o Senhor nos chamou para estarmos aqui reunidos. Eu agradeço ao Senhor, onde nós recebemos tanto das suas mãos sobre a vida de cada um de nós. Que a sabedoria do Senhor, Pai, venha sobre todos nós, a nos conduzir, Pai, em nome de Jesus, e abrir mais os nossos olhos, Senhor Deus, nos dando a responsabilidade que o Senhor está confiando a cada um de nós, que nós tenhamos responsabilidade para carregar essa unção. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu oro e te peço de todo o meu coração por todos nós, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, quão poderoso e maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu tô em chamas, eu não sei vocês. Em chamas, brilhando, coisa mais linda. Vou fazer um vídeo para vocês, se der para ver. Quem tiver mais pó de ouro, escreve aqui. Deixa eu abrir os comentários que eu nem consegui ver. Os comentários que teve. Se teve alguém que já está vivendo, né? Os milagres do Senhor, os sinais e as maravilhas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor. Oh, Deus maravilhoso, lindo e poderoso, nós te amamos, Senhor. Eu desejo de todo o meu coração que todos vocês sejam poderosamente alcançados pelo Senhor. O Espírito de Deus está sobre vocês. Aleluia, irmã Nelly. Ele foi visitar você e todos aqueles que estavam com o coração queimando, sedento, ardendo. Ele visitou. Aleluia. Jesus está curando, Jesus está te levantando, Ele está te fortalecendo, Ele está te trazendo para a presença dEle de maneira sobrenatural. Entenda isso. É isso que Deus quer de você. Que você se posicione na presença dEle. Que você seja ponte na vida de outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Que você guarde com muito amor, com muita responsabilidade, tudo isso que você recebeu hoje, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo de Deus te conduza por onde você andar, por onde você caminhar. Você é um instrumento precioso do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E eu aguardo de vocês testemunhos do que Deus vai fazer através de vocês na vida de outros, em nome de Jesus. Que vocês possam sentir verdadeiramente aquilo que Deus entregou para vocês. Pode acontecer, deixa eu já avisar, né, de vocês a terem dor no corpo, febre, enjoo, e tá tudo bem. Significa que a unção entrou sobre vocês e vocês estão sendo alargados, entende? Uma leve dor de cabeça, expansão de mente. Amém? Em nome de Jesus. Quando a nossa mente expande, nós sentimos uma leve dor de cabeça, nós ficamos enjoados, o nosso corpo espiritual expande. Isso é expansão. E tá tudo bem. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Em nome de Jesus. Mas eu já aviso: febre, dor no corpo, tá bom? E o Senhor Jesus vai cuidando de nós sempre, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai e Ele é poderoso. E Ele sempre vai cuidar de todos nós. Amém? Em nome de Jesus, vocês estão... Onde assisto novamente? Vocês estão famintos, né? Meu Deus! Eu vou salvar. Eu acho que foi rápido, né? Mas já passou uma hora. Você vê como que é? Estar na presença de Deus é maravilhoso. Então, eu vou... acho que leva um tempo para salvar, né? Daqui do Google Meet para eu poder subir no YouTube. E aí, assim que subir, eu faço impartição com vocês. Eu compartilho, quer dizer, ó, a impartição tá na mente. Eu compartilho com vocês nos stories do Instagram.
para vocês acessarem lá e compartilhar com todo aquele que precisa desse conhecimento, que precisa ver que está escrito, porque pode ser que às vezes você já viu pessoas igual nós vimos o apóstolo Joel lá passando, né, dali do talit, da capa, e você fala, mas meu Deus, eu não sei o que que é isso, por que que tá fazendo isso? Está na Bíblia, está na palavra. Teu coração está aberto para receber? A mulher do fluxo de sangue não foi curada só de tocar no tecido de Jesus? A fé, ela estava com o coração aberto para receber a cura. Então, se você está aberta para receber a unção, ela entrou todinha em você. Agora, vamos trabalhar e vamos trabalhar junto. Nós trazemos testemunhos para fortalecer você e você traz os testemunhos para nos fortalecer também. Amém? Em nome de Jesus, amo cada um de vocês. Deus abençoe. Tem um outro estudo que o Senhor trouxe para eu trazer para vocês. Eu vou terminar e assim que tiver terminado, eu compartilho com vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Tá vendo o Poffer? Ah, que lindo! Glória a Deus. E é isso aí, vai começar a vir, aí pode ser que venha o óleo também, começar a minar óleo das suas mãos, né? Você enxuga e não pare, você enxuga, vem de novo. Isso são sinais. Sinais, tá bom? São sinais de Deus. Maravilhas é outra coisa. Então, vocês receberam toda essa unção. Sinais, milagres, curas e maravilhas. Maravilhas é quando Deus reconstrói membros. A pessoa só tem o furinho no ouvido, não tem a orelha. Aí Deus reconstrói a orelha. Então, isso é maravilhas. Crescimento de mãos, de membros, tá? Então, para que vocês entendam a ação de Deus, como que é que funciona. Tem gente que confunde, acha que é a mesma coisa. Não, não é. Tá bom? Existe essa diferença. Amo vocês, eu tenho certeza que nós temos muito que estudar, que o Senhor vai trazer muita coisa linda para que, através da unção que vocês receberam agora, vocês possam agir com conhecimento no reino e salvar mais vidas para Jesus, levar mais pessoas a se converterem a Jesus, para a honra e glória do nome dele, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer um print de tela? Será que dá? Será que cabe todo mundo? Acho que alguns já saíram, né? Não saberia dizer. Mas vamos fazer? Deixa eu fazer daqui do meu computador. Eu acho que coube todo mundo. Deixa eu ver. Acho que sim. Vou fazer, tá? Só um minutinho. Vamos sorrir, né? Tá todo mundo joinha? Só a Thay que tá no manto. Mas eu vou pegar ela no manto mesmo. Vamos lá, vou fazer, tá? Peraí. Acho que foi. Aí, Deus abençoe vocês poderosamente, que o Espírito Santo permaneça em vocês. Tá emocionada, Fer? Tá, né? A gente fica mesmo emocionada quando a gente vê o agir de Deus, o poder de Deus na nossa vida. E é só o começo. Alguém quer dar algum testemunho do que sentiu durante a unção? Fica à vontade, o seu testemunho fortalece a vida de outro. É só abrir o microfone. Amém? Shalom, shalom, a Marlene. Oi, Marli. Quando a pastora impartiu, eu senti as minhas mãos pegando de fogo as duas. E eu tô com meus lábios parecendo que fiz botox. Enquanto que pegou fogo nessa região, assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus, porque fogo, né? Fogo nos lábios para profetizar mais. Glória a Deus. Pode ouro nas mãos. Aleluia. Alguém mais? Irmã Nelly quer falar? Pode falar, seu microfone está aberto. Tá. Eu estou emocionada e eu senti a unção muito forte aqui, ao tempo de cair da cadeira do escritório. O Espírito Santo veio, se derramou sobre mim, agiu,
E ele falou assim: não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu vou te curar. Você está curada da coluna, em nome de Jesus. Eu criei no meu pensamento. Então, eu creio que Aleluia. eu tenho que me posicionar agora, né? Aleluia. Aleluia, glórias a Jesus. É Aleluia. isso. Conte com a gente para te ajudar a permanecer forte no que você precisar, em nome de Jesus. Amém. Alguém mais sentiu a manifestação? Quer compartilhar? Eu, pastora Kelly. Oi, Andra. Shalom, pastora. Shalom. Pastora, eu já senti a unção de muitas formas, graças a Deus. Mas eu senti algo muito diferente quando você impartiu. Eu senti o meu coração como se ele estivesse expandindo. E ele começou a pulsar muito forte e começou a esquentar muito. Foi Glória a muito Deus. forte, foi diferente. Glória a Deus. Glória a Deus, uma porção maior do amor de Deus sobre você, né? Já é Amém. cheia do amor, então veio mais ainda, entende? Quanto mais nós cuidamos da unção, mais Deus dá. Então, não é? Você é um poço de amor. Se o teu coração queimou, agora que vai ser um poço maior ainda. E louvado seja o Senhor por isso. Amo a sua vida, viu? Glória a Jesus, também amo você, pastora. Obrigada. Linda, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então nós vamos encerrar. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. E para qualquer outra informação, você não vier se sentir bem, conta comigo, pode me chamar pelo ministério ou pelo WhatsApp, tá bom? Em nome de Jesus, que você permaneça se enchendo e se alimentando da palavra e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amo vocês. Tchau. Em nome de Jesus.